Boa tarde. Obrigada, Moisés, pela apresentação. É uma responsabilidade, né, fazer agora esse fechamento com tantas questões que eu acho que desde manhã foram aqui levantadas. E acho que na avaliação vocês vão poder certamente colocar suas impressões também. Então eu tentei fazer um exercício enquanto ouvia os colegas tratando da temática hoje pela manhã, né? Que foram os desafios e estratégias dos observatórios junto aos territórios. Eu tentei trabalhar no sentido de pegar algumas ideias força que eu percebi. Então, tentei traçar essa linha de raciocínio em torno de algumas ideias força e termino, na verdade, com alguns questionamentos que eu acho que o debate sempre nos suscita, né? Então, acho que são pistas e, ao mesmo tempo, grandes perguntas que nos move sempre aqui ao diálogo, né? O que eu consegui identificar foram algumas referências a partir do que foi aqui debatido, né? Algumas referências sobre a visão e a própria forma de capturar as informações da realidade, algumas referências que apareceram muito sutis, mas que eu acho que estão presentes muito no nosso imaginário também sobre família, algumas referências sobre a questão da relação sociedade civil-participação e algumas referências sobre território. Certamente vocês devem ter anotado mais coisas, mas eu queria só destacar, então, a presença na referência da realidade, a presença de mapeamentos, né? Foram citados dois mapas, o mapa da pobreza e o mapa da fome, né? Interessante como estamos vivenciando um momento muito profícuo de mapeamentos, né? E mapeamentos na tentativa de identificar determinados fenômenos a partir de indicadores de perfis, né, de determinadas populações e de determinadas situações. O que eu acho interessante é que nesses mapeamentos fica sempre uma dúvida, para mim pelo menos, se, por exemplo, o mapa da vulnerabilidade, né? Se todos que moram naqueles territórios que foram identificados como vulneráveis, se também são vulneráveis. E vice-versa, né? Quer dizer, será que todo território vulnerável é composto por pessoas vulneráveis? Será que todas as pessoas vulneráveis moram em territórios vulneráveis? Eu acho que essa é uma questão presente toda vez que a gente faz alguma cartografia, porque é um exercício que nos força a uma generalização a partir de um conceito que a gente trabalha e que, portanto, em si, essas cartografias elas apresentam um limite, né? Um limite que é o limite metodológico, mas que nos coloca sempre, então, esse problema metodológico para a gente enfrentar
na hora, por exemplo, de utilizar esses mapeamentos como referência para alguma tomada de decisão, especialmente no campo das políticas públicas, né? Eu senti também, assim, não sei se vocês sentiram, mas eu senti duas referências sobre família, sob duas perspectivas. A família apareceu num momento como evolução, de que famílias, então, em situação de pobreza, à medida que você investe, você induz a uma evolução. Eu tenho também dúvidas em relação a essa perspectiva, mas talvez isso esteja, de alguma forma, embutido no desenho e na perspectiva de resultados que a gente espera dos programas de transferência de renda, né? Uma certa... E cujo ápice, eu acho, que é o tal do empreendedorismo, né? A porta de saída, me parece, das famílias pobres é ser um empreendedor social. Eu acho que está embutido uma visão evolucionista do tal investimento social. Me parece, em algumas colocações, né? Ao mesmo tempo, apareceu também a importância de se olhar para a variedade de trajetórias das famílias, né? Que as famílias têm histórias diferentes a partir de vivências diferentes nos seus lugares, nos seus territórios. Sobre sociedade civil e participação, eu acho que isso apareceu várias vezes. Eu acho que apareceu aí um conceito que nós utilizamos, que é de comunidade. Na minha percepção, comunidade não é sinônimo de território. Eu acho que, às vezes, território e comunidade são utilizados como sinônimo. Eu tenho dúvidas se caberia, dada a própria dinâmica dos nossos territórios hoje, os nossos territórios contemporâneos e a diversidade de territórios. Talvez as experiências, as práticas sociais de determinadas populações, eu acho que cabe bem a concepção ou o ponto de partida, a noção de comunidade. Mas acho que alguns territórios, eu acho que comunidade já não cabe mais. Eu acho que não dá conta mais das dinâmicas que estão presentes, né? Então, acho que também os programas, os nossos discursos fazem uso, às vezes, como sinônimos de território e comunidade. Apareceu muito cidadãos responsáveis, corresponsáveis pela gestão, a cogestão, numa chamada que eu fico sempre temerosa até que ponto a valorização dessa participação não é, ao mesmo tempo, uma chamada ao esvaziamento ou à desvalorização do papel do Estado na condução das políticas públicas. Então, também acho que, nesse debate sobre a participação, tanto que, vez por outra, aparecia um viés de participação com tom mais fiscalizatório, e nessa relação
que apareceu entre o corrupto e o corruptor, né? Acho também um pouco perigoso tomar como referência ou justificativa de controle social uma perspectiva baseada na ideia da corrupção ou dessa relação do corrupto com o corruptor. Me pareceu que as referências de território vacilaram, ora, como o território mais administrativo. Acho que isso ficou presente em algumas falas. Ao mesmo tempo, apareceu a ideia de cidade desenvolvida, né? Então, presente, talvez na mesma linha evolutiva ou de desenvolvimento social, econômico e social, essa ideia de cidade desenvolvida. Apareceu também a importância de se colocar a distinção de territórios urbanos e territórios rurais, e também a presença das comunidades tradicionais ou das populações tradicionais, né? Enfim, acho que são referências que colocam para nós alguns pontos para pensarmos aí, inclusive no papel dos observatórios, na condução e no direcionamento de determinadas concepções que podem estar embutidas na forma de se olhar, se observar a realidade. Eu destaquei aqui algumas questões relacionadas às políticas públicas, porque de saída a gente teve logo uma apresentação de um programa de um programa de transferência de renda, de um observatório voltado para programas de transferência de renda, e acho que esses programas normalmente aparecem mais como grandes números. E eu fico sempre me perguntando onde será que vivem essas pessoas que estão nos cadastros, que estão nesses grandes números, né? Os grandes números que apareceram do estado do Rio Grande do Sul. Eu fiquei me perguntando onde estão esses números, né, territorialmente. Também apareceu, em relação às políticas públicas, uma perspectiva de desenvolvimento econômico e social acoplado, né? Que eu acho aqui também um debate a ser travado também no âmbito dos observatórios, até que ponto a nossa perspectiva do que é colocado como desenvolvimento econômico e social está com o pé mais voltado para o mercado ou não, né? Acho que temos uma forte tendência mercadológica nas nossas metodologias, inclusive de práticas sociais e de trabalho social, né? Me preocupa um pouco a preocupação excessiva de determinadas metodologias muito voltadas a ensinar a população a se comportar, né? A serem bons cidadãos, a serem cidadãos ecologicamente responsáveis, a serem bons pais e boas mães que vacinam os seus filhos e que garantem a frequência à escola, como se fosse pressuposto da população mais pobre no nosso país uma certa ou uma total ignorância sobre
o que é ser cidadão. Então, me preocupa esse viés pedagógico, onde estamos muito prontos a ensinar e pouco prontos a aprender. Se falou aqui também de nova gestão pública, né? E talvez, pelo que eu entendi, embutido algumas inovações metodológicas também no processo de gestão pública, uma certa modernização da gestão pública, que eu acho que aqui também a gente encontra a influência e a interferência do mercado no modo de gerir, como se a metodologia do mercado fosse aquela mais adequada e aqui gera bons resultados, que a gente sempre pergunta, bom para quem? Né? Senti também algumas sobreposições e daí talvez uma certa fragilidade na diferenciação entre política, programa e projeto. Eu acho que não é uma questão só de semântica. Eu fico sempre preocupada quando a gente fala de políticas no plural, quando a gente está tratando de uma política só. Por exemplo, políticas de saúde. Acho que é uma política só, é a política de saúde, a política de educação é a política de assistência social, onde temos programas, temos serviços, temos projetos, temos benefícios. Eu não gosto muito de me prender a alguns detalhes, mas nesse caso eu acho que faz diferença, justamente pela força e pela importância que a condução do Estado nas políticas tem um lugar muito importante, ainda mais na nossa realidade, no nosso país, em que nós tivemos uma regulação estatal muito tardia, né, na nossa experiência como sociedade. Aparece a perspectiva do direito, a garantia do acesso às políticas públicas a partir do lugar onde se vive, mas quando chega no debate do controle social, eu acho que o controle social aqui colocado por alguns posicionamentos, talvez mais um especificamente, é um controle social, mais uma vez, fiscalizatório, que eu acho que se distancia da proposta que a gente tem discutido no âmbito dos observatórios na perspectiva da cidadania. Mas que nos sinaliza uma preocupação. Sob o discurso da participação e do controle social que nós defendemos desde a Constituição de 88, determinados direcionamentos podem ser levados a essa ideia de fiscalização do Estado, fiscalização da coisa pública, como se a sociedade civil e o mercado fossem imunes a qualquer tipo de fiscalização ou de controle. Isso me fez lembrar uma imagem que uma educadora chamada Rosa Maria Torres, eu não sei se quem é da educação conhece, que ela faz uma analogia entre o telescópio e o microscópio, onde ela vai dizer, e eu acho assim muito interessante essa analogia que ela faz, porque isso a gente pode trazer para as demais políticas públicas, onde ela vai dizer que, na perspectiva do telescópio, estão aqueles ocupados pela administração, pela gestão das políticas. Eles correm um risco, diz ela, que é perder de vista as pessoas de carne e osso que aparecem como estatísticas e metas, os processos que estão atrás dos resultados, a multiplicidade de agentes, de práticas e de redes.
Agora, ela acha que também aqueles que usam a perspectiva do microscópio também correm um risco. Estão nesse lugar aqueles que estão envolvidos localmente na ação, os chamados da ponta, que correm o risco de não conseguir ver, e aí ela vai chamar para a educação, para além de sua classe, de sua escola, de seu bairro, de sua cidade, de seu país, desconhece a dimensão nacional, regional e global, que tem seus problemas e suas buscas. Quer dizer, acho que a gente convive com esse dilema das lentes, entre o telescópio e o microscópio, né? É difícil usar as duas, né? Dependendo do lugar que estamos ocupando, a tendência é a gente optar por uma das lentes, né? E acho que aqui a perspectiva territorial, eu acho que pode nos ajudar a pensar a partir de lentes diferenciadas, a partir de escalas diferenciadas de atuação. Eu acho que essa ideia de escala, eu acho que pode ser uma pista para a gente pensar também em usar lentes diferentes para enxergar fenômenos, situações diferenciadas com as quais nós lidamos. Agora, eu acho que a mesa, ela traz uma riqueza, que aí eu coloco aqui essa imagem, que não é nem do telescópio, nem do microscópio, mas é do caleidoscópio. Que eu acho que esse é um desafio, de como é que a gente consegue compreender as várias formas que diferentes atores olham para a mesma realidade, né? Acho que a mesa que esteve aqui coloca esse desafio para a gente. Uma coisa comum que eu percebi, claro que com olhares diferentes, mas todos sinalizaram a importância da escuta, do diálogo. Acho que isso é uma postura cada vez mais rara, seja na universidade, seja nas políticas públicas, né? Não sei no universo dos observatórios, né? Que a escuta, os moçambicanos usam um termo que eles chamam, eles não usam escuta, eles usam ausculta, auscultação, que é aquela escuta do coração, né? Quando o médico diz que é ausculta, que eu acho isso mais interessante do que escuta, que é essa auscultação, porque você escuta o coração, escuta a batida da vida, né? E acho que isso foi muito colocado de diversas formas, mas talvez isso seja uma potência para a gente pensar que foram colocados, seja o diálogo entre os observatórios, as pessoas precisam ser ouvidas, o conhecimento do histórico do lugar, se falou de imprensa livre, de espaços de debate, se falou de processo de retroalimentação envolvendo a universidade, a sociedade e a gestão pública. Acho que são sinalizações da importância da escuta. Bom, e acho que também se apontaram caminhos para avançar na mesa, né? Se falou da pedagogia da alternância, da diversidade cultural como riqueza e não como problema, das possibilidades de articulação entre a luta pela sobrevivência e o direito de acesso à educação. Se falou uma coisa muito interessante: o diploma tem que servir para o dia a dia.
se falou do princípio da equidade. Precisamos aprender a tratar desigualmente os desiguais. E se falou também de casamento, de possibilidades de casamento entre sociedade civil, Estado e universidade. Não veio preparado. Achei muito interessante também algumas colocações a respeito dos conhecimentos, conhecimentos como potência, né? Conhecimento popular também é ciência. Se falou da importância de se observar as vivências das populações, que é a escala do cotidiano. Se falou da aproximação entre academia e saber popular, aproximação entre núcleos de estudos e observatórios e a incorporação pelo Estado da responsabilidade de estudos e monitoramento das ações das políticas públicas. Acho que eu senti uma valorização e uma preocupação em que o conhecimento ele seja partilhado, que o sentido do conhecimento é a partilha, né? E acho que então, finalizando, a mesa colocou algumas concepções, eu chamei de concepções ou preocupações em pauta, que eu acho que são questionamentos que a mesa suscitou entre nós. Como qualificar o diálogo entre os observatórios, a universidade e a gestão pública, mantendo a autonomia desses atores, desses agentes? Como superar a concepção de pobreza só pela renda? Por mais que a gente fale que pobreza não é só renda, na hora de medir, vem a renda. E na hora de se pensar respostas, vem de novo a renda, né? Quer dizer, como que a gente sai desse imbróglio da pobreza como sinônimo de falta de renda? Como não confundir destituição do poder com destituição do saber, né? Acho que isso é um dilema muito sutil que nós vivenciamos na nossa prática cotidiana, né? Tem algumas afirmações de alguns estudiosos, e eu lembro do Milton Santos, quando ele dizia o seguinte, que para ele a resposta, a solução das cidades viria dos pobres, porque os pobres são homens mais lentos, e quem é mais lento percebe melhor a cidade, e quem percebe melhor a cidade pode encontrar mais soluções para essa cidade. E então a gente vê que esses homens lentos, eles são destituídos de poder, mas não são destituídos de saber e de potência, né? Mas na nossa forma, muitas vezes, de trabalhar ou lidar nossas metodologias ou nossas análises, eu acho que, por vezes, a gente corre o risco de confundir essa destituição de poder com destituição de saber. Como lidar com a corrupção como pressuposto para a justificativa da cultura da fiscalização? Nós estamos vivendo um momento em que os pobres, os beneficiários dos programas de benefícios, eles sempre têm que apresentar uma contrapartida, que é uma prova de que eles são merecedores daquilo que eles estão recebendo. Isso já se tornou uma metodologia, né?
naquela pecha velha de que não basta dar o peixe, tem que ensinar a pescar. A gente reproduz isso nos nossos modos também, que nós temos visto, de ingresso, como condição de ingresso ou como condição de direito a determinados serviços ou programas. Como realizar mapeamento de pessoas sem perder os contextos em que se encontram? Se falou muito aqui de mapeamento também, de encontrar as pessoas, de encontrar os invisíveis. Eu acho que o que se coloca é como é que nós fazemos isso sem perder a dimensão do contexto onde esses indivíduos se encontram, para que a gente não incorra no equívoco de homogeneizar novamente as pessoas, como se todos os invisíveis também fossem a mesma coisa, fossem iguais. Como superar, então, a invisibilidade pela legalidade? Nós podemos também tentar achar os invisíveis, e aqui na mesa apareceu em alguns momentos, vamos tentar incluir os invisíveis, vamos tentar tornar visíveis os invisíveis, mas o ponto de partida é a legalidade civil. E há outras invisibilidades, eu penso, a serem descobertas, que estão para além da legalidade. E acho que, então, o que está em jogo, e eu acho que a última questão que me ficou, é como é que, então, nós vamos incorporar a cidade real nos nossos observatórios, nas nossas políticas públicas, nas nossas pesquisas. Acho que ainda, pelas alternativas e pelas fontes disponíveis que nós temos, as informações que nós acessamos ainda da cidade formal, da cidade legal. Acho que o desafio que se coloca é como é que nós vamos conseguir incluir no nosso rol de informação, de conhecimento e de atuação aquela cidade que eu chamo da cidade real. A cidade que é do dia a dia, mas que não tem o legalismo que a cidade formal exige. Enfim, isso foi o que eu consegui capturar, e eu queria agradecer muito a oportunidade de ter estado aqui, de estar aqui dialogando com vocês. Espero que a gente continue o diálogo, e acho que também na revista tem questões muito interessantes nas entrevistas, A professora Arlete Moisés, da Unicamp, traz também algumas questões muito interessantes sobre os territórios. Enfim, acho que a gente tem aí um material e os diálogos que vocês devem ter feito nos grupos também, muito importantes e fecundos para a gente continuar avançando no debate. Muito obrigada.